Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero discutir com você sobre estresse. Quem não está estressado hoje em dia? As pessoas estão com problemas financeiros, estão com problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas no trabalho, não estão no trabalho que gostariam muitas vezes e isso gera estresse. E o estresse pode ser muito sério para a sua saúde. O estresse pode levar você a ter um infarto, isso não é lenda, isso é fato. Você pode ter um AVC, pode desenvolver um câncer. E o que pouca gente sabe, o estresse engorda você e muito. E não é porque você está comendo mais por ansiedade, isso também acontece. Mas ele engorda você por um princípio hormonal. Então, nesse vídeo, eu quero discutir exatamente isso com você, como isso acontece e o que você pode fazer para diminuir os seus níveis de estresse. Não é inscrito no canal ainda? Não acredito, não é possível. Inscreva-se, pessoal, não paga nada, é de graça. Basta clicar aqui em assinar canal e não se esquecer de marcar o sininho. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu familiar super estressado, que esse vídeo vai ser muito útil para ele. E dá um joinha, dá um like nesse vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho. Bom, eu consigo engordar você rápido, com poucos dias. Basta eu administrar um medicamento conhecido como prednisona, que é um corticoide. Em poucos dias, mesmo que você não coma mais, você vai engordar, e muito. A prednisona, os corticoides, são análogos de um hormônio conhecido como cortisol. Quem tem processo inflamatório crônico e toma esses corticoides aí a longo prazo, sabe do que eu estou falando. Engorda e engorda muito. E um dos princípios da obesidade é o cortisol alto. Lá no nosso programa, o Desafio do Emagrecimento de 30 Dias e o Mapa do Emagrecimento, nós temos 2 aulas específicas sobre o estresse, tanto que ele é importante na síntese da obesidade. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Ele age concomitante ali com outros hormônios, as catecolaminas, principalmente a noradrenalina. Quando você toma um susto, é o cortisol fazendo efeito. Ele prepara você ou para lutar ou para fugir. Então, quando você toma um susto, você fica trêmulo, são seus músculos funcionando mais eficientemente devido às catecolaminas, é o cortisol. Seu coração dispara porque você precisa de mais sangue nos músculos, então ele bombeia com mais força para você lutar ou fugir. Seus brônquios dilatam, então você tem uma preparação para a luta ou para a fuga. Isso foi muito importante para os nossos ancestrais, por isso nós estamos aqui como espécie. Imagina nossos ancestrais há milhares de anos atrás, um predador, um leão, um tigre, correndo atrás de um humano. Ele precisava de sangue nos músculos, respirar com mais eficiência, ele precisava de uma acuidade mental maior, ele precisava do coração disparado para poder lutar ou fugir. Isso é essencial à vida. E esses picos de estresse nos salvaram. Depois que passava esse pico do estresse, ou o nosso ancestral estava morto, aí ele não teria mais problemas na vida dele, porque a vida dele tinha acabado, ou ele tinha se salvado. E aí, rapidamente, o cortisol abaixa, está tudo resolvido, ele segue a vida. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia nós não temos mais predadores, nós não temos mais ameaças à nossa vida, à nossa integridade. Mas apesar disso, nós estamos com um estresse alto. E o que é pior, diferente do nosso ancestral, que tinha picos em momentos específicos no dia, nós estamos com esse hormônio alto o tempo todo. Porque apesar de não haver ameaças reais à nossa vida, existem ameaças que o nosso cérebro interpreta como reais. Então, se você está num trabalho que você não gosta, de um chefe que você não gosta, aquilo gera um processo, o seu cérebro interpreta aquilo como uma ameaça e mantém seu cortisol alto o dia inteiro. E é aí que vem o problema. Porque quando você tem picos de cortisol, uma das coisas que o cortisol faz é liberar glicose no seu sangue para fornecer energia para você ou lutar ou fugir. Quando é um pico esporádico, essa glicose vai para o sangue, você usa ela como energia e está tudo resolvido.
Mas quando esse estresse é crônico, o cortisol está alto o dia todo, essa glicose fica o tempo todo na sua corrente sanguínea. O cortisol faz uma coisa conhecida como gliconeogênese. Ela quebra aminoácidos, gordura também, mas aminoácidos dos seus músculos para transformar em glicose. E vai jogando aquela glicose no seu sangue o tempo todo. E essa glicose não pode ficar circulando no seu sangue, porque você não está usando, você não está nem lutando, nem fugindo. E o que acontece então? A liberação de um outro hormônio, conhecido como famosa insulina. Apesar do cortisol e a insulina serem antagônicos, eles têm propostas diferentes, mas quando o cortisol fica alto por muito tempo, ele eleva também a sua insulina. Então esse açúcar que você quebrou o músculo para gerar, precisa ser armazenado, e esse é o papel da insulina, na forma de gordura. E é por isso que excesso de cortisol engorda e muito, mesmo que você não coma. Então é preciso que você fique muito atento ao seu estresse. É preciso que você tenha um cuidado extremo, não só porque você está engordando devido ao estresse, mas também está abrindo portas para outras doenças. E o que fazer então, Marcelo? O que fazer? Bom, a primeira coisa, que é a mais lógica, que é a mais óbvia, é resolver o problema. Não adianta ficar tomando antidepressivo, ansiolítico. Isso resolve ali num primeiro momento, mas não resolve a longo prazo. Remédio para controlar processo de ansiedade, pessoal, às vezes é necessário, mas não deve ser a primeira escolha. Então você precisa diminuir os seus níveis de cortisol. Primeiro é resolvendo o problema que está gerando o estresse. Seu casamento não está bem? Talvez seja a hora de repensar esse casamento. Está com um problema lá no emprego, não gosta do chefe? Talvez desenvolver um currículo para trabalhar em outro lugar. Então, sei que muitas vezes não é fácil resolver o problema. Problemas financeiros, por exemplo, é um problema complicado de resolver. Mas é preciso buscar uma solução, é preciso que você trate a causa. Esse é o primeiro passo. Caso você não consiga ou você tenha que administrar esse problema na sua vida, você tem outras ferramentas. Uma delas é a meditação. Meditação é um processo de controle de respiração que ajuda a diminuir os seus níveis de cortisol e ajuda muito. É muito importante que você desenvolva um processo de meditação para controlar o seu estresse. Outra questão que você pode e deve estar muito atento é no seu sono durante a noite. Então, tudo bem, você leva uma vida estressada, tem um estresse, é preciso que você desligue ali umas 4 horas antes de dormir, para que os seus níveis de cortisol abaixem. Mesmo que você não tenha resolvido aquele problema, mas naquele momento pré-sono, evite de ver filmes violentos, evite de ver noticiário, que só tem notícia ruim. Isso tudo eleva os níveis de cortisol. E claro, dentro de casa, evite certas discussões, porque a sua noite de sono é quando o seu cortisol abaixa e a sua melatonina sobe. E hormônios que favorecem você também sobem, como o GH. Então é importante ali no pré-sono que você tenha um momento mais tranquilo. Outra ação interessante que você pode utilizar são alguns chás. Alguns exemplos aqui, chá de valeriana, o chá de matricária camomila. Nós falamos sobre isso, tem um vídeo só sobre chás que ajudam você a descansar, a diminuir seus níveis de cortisol ali à noite. E agora, recente, é difícil encontrar aqui no Brasil, mas já se encontra uma planta muito interessante, na verdade é um blend de plantas conhecido como relora. A relora, ela tem a capacidade de diminuir o nível de cortisol e também diminuir o seu apetite, exatamente por diminuir a sua ansiedade. Então a relora, recomendo muito se você tem níveis altos de estresse, níveis altos de cortisol. É um pouquinho difícil de encontrar aqui no Brasil, mas já se encontra. Eu vou deixar um link aí na descrição aonde encontra a relora. Então ela pode ser um aliado bem interessante aí no controle do seu estresse. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não deixem de compartilhar. E eu espero vocês na nossa próxima conversa. Até lá, pessoal!